Depois o pessoal ainda tem coragem de reclamar dos protagonistas. A gente sabe que na maioria dos animes, eles até podem ser os mais beneficiados pelo tal do roteiro, mas não é bem assim que acontece em Naruto. Fica comigo até o final do vídeo pra você ver alguns dos melhores ou piores momentos onde o Sasuke quase foi jogar no Vasco, mas acabou sendo salvo pela caneta do Kishimoto. Fala comigo, pessoal, beleza? Eu sou o Diego e bem-vindos de volta ao canal. Antes de tudo, eu quero ressaltar aqui que dentro da história existem sim explicações para todas essas reviravoltas a favor do Sasuke, porém algumas delas são difíceis de aceitar. Então vamos lá. E já vamos começar com uma que eu aposto que foi a primeira que você lembrou. A luta contra o Deidara. Tinha que ter... Mano, essa aí não tem. O Júlio Calvo Dias até tenta defender essa luta, mas não tem como, cara. Não tem como, cara. Essa luta aí, o Sasuke não tinha recurso. Teve que usar invocação reversa. Invocação reversa. Deidara foi friamente pensada e escrita para que o Sasuke pudesse counterar todas as habilidades dele. Mas apesar... Ah, sim, ok. Sim, tem isso, sim. Mas isso aí faz sentido. O Sasuke ser um counter, pra mim, faz todo sentido. Não, esse não é um problema da luta. disso, tem pelo menos uma situação em que o Uchiha se safou que é um pouco difícil de aceitar. Até o C4 Karura, estava tudo bem razoável, com o Sasuke conseguindo escapar com maestria de todas as estratégias explosivas do Deidara, e até conseguindo contra-atacar muito bem. Tirando o confronto com o Orochimaru e com o novo time 7, essa foi a primeira luta do Sasuke após o time skip. E eu digo luta de verdade, né? Porque o Orochimaru já estava nas últimas, e o confronto contra o novo time 7 não foi uma luta, foi um passeio do Sasuke. Aqui contra o Deidara, a gente pôde ver realmente a evolução do Sasuke. Parece que o Sannin das Cobras passou os últimos anos treinando muito bem o seu seu aluno, diferente de um sábio aí que só ficou fazendo pesquisa de campo. E tá errado. Enfim, Deidara decide então usar seu C4 Karura, um balão gigante com a aparência dele mesmo, que ao estourar, espalha microexplosivos no ar em uma área bem grande. E ao entrarem nas vias dos organismos vivos, os explodem de dentro para fora a nível celular. Essa é uma habilidade extremamente apelona do Deidara, muito difícil de ser counterada. E sobre isso aqui eu já vi dar muita discussão. Sharingan podia ou não ver o chakra? Essa não era apenas uma habilidade do Byakugan? O Sharingan... Não. O Sharingan sempre pôde ver o chakra. Mas a questão é... O Byakugan, ele consegue ver, tecnicamente falando, mais longe, por conta de acordo com o treinamento do usuário e tudo mais. E os Tenketsu. É Tenketsu? Acho que é Tenketsu. Os pontos, né? Ele consegue ver com mais precisão os pontos de chakra. Pô, desde o Naruto lá, o que o Obito faz pra ver se a Rin tá em Genjutsu é só olhar pra ela. Ele olha pra Rin lá no Kakashi Gaiden e já vê que ela tá em Genjutsu, porque o fluxo de chakra dela tá embaralhado. Então, sim, o Sharingan pode ver chakra. podia ver pontos tão minúsculos como as microbombas dentro do corpo, o Sasuke aqui Sim, porque todas elas têm chakra. não estaria Sharingando a habilidade do Hyuga, o Kishimoto deu essa habilidade para o Sharingan ali na hora, ou meio que já tinha sido estabelecido antes? Já tinha sido estabelecido antes. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu tenho a minha formada sobre isso, mas vou deixar vocês primeiro se degladiarem aqui embaixo. Voltando ao tema, o C0 é uma técnica suicida em que o Deidara explode seu próprio núcleo, digamos assim, em um raio de 10 km. O poder disso aqui é de uma Bijudama pra cima. Deidara usa essa Correto. técnica no fim da batalha, quando ambos já estão exaustos e sem chakra. Mas para escapar, Sasuke em pouco Aqui que é o ponto que é o roteiro máximo. Aqui que é o ponto do roteiro não tem como defender. Invocou o Manda com pouco chakra, Genjutsu no Manda, Manda tancou, invocação reversa, tudo isso em uma explosão a curta, a queima-roupa. Não tem como. Não tem como. Aí o Júlio Calvo Dias falou que... Júlio Calvo Dias virou o nome do Júlio agora, desculpa, Júlio. Mas o Júlio Dias, da família Ninshu, canal bem legal, inclusive, falou que o Sasuke invocava ali instantaneamente, porque é um jutsu de espaço-tempo. Não é assim que funciona. A questão da invocação, ela é instantânea quando você invoca, mas você tem que invocar. Tá ligado? A invocação, o ato de invocar não é instantâneo. A aparição da invocação é instantânea, porque é um jutsu de espaço-tempo. Correto? E uma coisa é você invocar serpentes ao seu redor depois de você ter absorvido o Orochimaru. Isso é uma coisa. Outra coisa é você invocar instantaneamente o Manda, né? Isso é outra coisa completamente separada. Nem o Orochimaru foi capaz de fazer isso de maneira instantânea, tá? Então... não tem como defender que o Sasuke, nessa distância da explosão... Ah, mas a explosão se propaga devagar. Cara, ele tava a menos de 5 metros do Deidara, tá? Ele dava a distância de golpe do Deidara. Não tem como. poucos instantes foi capaz de invocar o Manda. E aqui eu já tenho que abrir um parênteses, porque no clássico a gente viu que o Naruto, que sempre teve muito mais chakra que o Sasuke, não tinha chakra suficiente para invocar o Gamabunta, e é do mesmo nível do Manda. Teve que Ué, como assim? usar o chakra da Kyuubi para isso. Voltando... Mas você tá falando do Naruto clássico.
calma lá, paizão. Entendi seu ponto, né? Que o Sasuke tava com pouco chakra naquele momento. Sim, ele já tinha usado bastante chakra, várias invocações, Sharingan pra caraca, Haikiri, variação, Shidoi Senbon. Ele tinha usado várias coisas. E o Naruto teve que apelar pro chakra da Kyuubi pra garantir que saísse o Gamabunta. Sim. Sim, concordo. Mas... calma aí. Então não manda. Sasuke, então, sem chakra, consegue mesmo assim invocar ele, tacar um genjutsu poderoso nele, entrar na boca da cobra e usar um jutsu de invocação reversa pra escapar. Sim. Isso é zoado. A conclusão dessa luta aqui incomoda muita gente até hoje, porque Sim. apesar de ser bem inteligente o que o Sasuke fez pra escapar, tudo Cara, é que a invocação reversa é um trunfo idiota. É um trunfo que pode ser usado pra escapar de qualquer situação, se tu parar pra pensar e colocar nesse mérito aí. Aí já vi até gente falando que o Sasuke foi devorado pela Amanda e saiu de lá e se defendeu. Mano, não. Momento nenhum diz que ele foi devorado, até onde eu me lembro. O que mostrou foi, a Amanda protegeu ele com o corpo, enrolou, né? Tomaram a explosão, Amanda foi pego na explosão ainda assim, e aí fugiu. tudo dava a entender que ele não tinha poder suficiente pra isso naquele momento. Nessa aqui, todo mundo vai concordar que o Sasuke quase foi abraçar o capeta. Não teve Mangekyou que segurasse a ferroada do Oitão. A Akatsuki, versão Kids, chegou lá toda confiante. Principalmente esse rapaz aqui. Mas logo a coisa foi I'm here to capture you. mudando de figura. Depois do Bi ter tirado o Suigetsu pra nada e ter colocado o Jugo pra dormir, Sasuke começa a atacar o Bi e até dá uns golpes bem estilosos no Jinchuriki. Mas olha essa reação aqui do Bi ao sentir o golpe. Foi bom demais, cara. E aí então, o Bi saca suas 8 espadas e apresenta um estilo de luta completamente imprevisível, mesmo para o Sharingan, e perfura o Sasuke em vários locais. E quando ia dar o golpe final, o resto do time Taka volta à luta para salvar o Sasuke. Depois de ser curado pela Karen, Sasuke tenta colocar o Oitão sob Genjutsu. E no momento que ele abaixa a guarda, toma. Cinema. Nossa, é muito bom ver o Sasuke apanhando, né? Não tem como, não. Olha, isso é verdade que se a classe trabalhadora tudo produz a tudo, ela pertence? Explode seu peito. E toma! Sasuke cai gravemente ferido e tem que ser salvo por uma habilidade bem esquisita do Jugo. Bi então fica de saco cheio e decide acabar com o time Taka de uma vez. Ele faz a transformação completa em Biju e prepara a Biju Dama a queima-roupa contra eles. Só que o Suigetsu decide dar uma de herói e defende a todos utilizando uma espécie de avatar gigante de água. O que por um milagre deu certo, né? Nossa, o Suigetsu tinha que ter ido de Vasco nessa aí, tá? E tancar uma bijudama queima-roupa também foi... Não sei como. O que o Sasuke foi salvo da morte aqui nesse confronto, meus amigos, é brincadeira. E o Bi também foi uma excelente adição na história, porque eu achei que seria mais uma luta onde um Jinchuriki seria espancado pela Akatsuki sem conseguir nem mostrar do que era capaz. Mas calma que essa não foi a única vez que o Sasuke quase teve o CPF cancelado 3 vezes na mesma luta. E já consegue lembrar de outra? E antes disso, vamos voltar para o clássico na luta Consegue lembrar de outra? Deixa eu pensar. Vezes que o Sasuke... reunião dos Kages. Reunião dos Kages. E essa foi mais uma luta onde o Sasuke lutou bem, surpreendendo e ultrapassando o Haku em velocidade. Justamente o que era um dos pontos fortes do Haku. Vendo que não conseguiria vencer o Sasuke só por meios normais, a Haku ativa sua Kekkei Genkai dos espelhos de gelo. E era um jutsu tão forte que o próprio Zabuza disse que nem o Kakashi, que já tinha dado uma baita de uma surra nele antes, conseguiria vencer o Haku a partir dali. Eu sei. Mas o Zabuza também não conhecia o Kakashi direito também, não. Não sabia de todo o potencial. Assim, o Kakashi poderia usar pra sair disso aí, usar o Doton por baixo e vazar. Acabou. E o Zabuza ainda não tinha visto a invocação nem o Haikiri. Sasuke tenta se defender e nem muito dos Dotons também. de alguma forma, mas não consegue. E nem o Jutsu Bola de Fogo derretia aquele gelo. Então ele ativa seu Sharingan e até começa a ver os movimentos do Haku. Mas em um ato quase que involuntário, como ele mesmo diz, ele se atira na frente de Naruto, recebe todo o dano e cai morto. E com isso a gente é abençoado com um painel maravilhoso desse aqui. Depois Sasuke acorda e a gente vê que ele nem teve danos tão severos assim, e que o Haku nunca teve a intenção verdadeira de matar. De qualquer forma, é mais uma das vezes em que o Sasuke não morre porque o inimigo não quis ou porque ele foi salvo. E agora o Sasuke vai bater o próprio recorde dele. Se liga só, no arco da reunião dos 5 Kages... É esse mesmo. Sasuke estava com a confiança / arrogância dele natural, achando que era forte o suficiente para conseguir vencer qualquer um. Lembrando que antes de ir para a reunião dos 5 Kages, ele estava indo em direção a Konoha para atacar a vila e matar o Danzo. E por mais que a vila tivesse destruída por causa do ataque do Pen, o detalhe é que o Gai estava na vila. Então não preciso nem dizer o que ia acontecer, né? Então depois de escutar o papinho do Obito na floresta, ele decide mudar de direção e ir para o País do Ferro. A infiltração do time Taka fluiu sem problemas. Mas quando o Raikage ouviu
do Zetsu que o Sasuke estava no local, o inimigo número 1 das portas já saiu com tudo atrás dele. A luta deles começa e até que o Sasuke se sai bem, nocauteando o Shi com o Genjutsu e depois acertando um Chidori no peito do Raikage, apesar de não ter causado quase dano nenhum por causa da armadura de Raiton. Sasuke também tenta o Amaterasu, mas contra a velocidade do Raikage, que é comparada do relâmpago amarelo, não adianta. O Raikage continua pressionando, e nem o Sasuke usando o Susanoo e o controle de chamas para se defender, ele consegue parar o monstro. Sasuke não consegue acompanhar direito o Raikage. Ele até tem ali um painel dele virando o olho. Não sei se aparece aqui. Que é o que a gente tava falando ontem de madrugada. O Sasuke, ele vira olhando pro Raikage. Então, tipo assim, o Raikage se move, aí só depois o Sasuke vira e acompanha. Ele não tava conseguindo acompanhar direito. E aí a Karin até reforça isso. Ela fala que tá dando blitz, não vai dar. E aí o Sasuke pensa, tô protegido, não sei o que, tome. Ele toma ali o tome, não subestima nós não. Toma, eu perco o braço, mas não perco a piada. E quando o Raikage ia finalizar a luta e matar o Sasuke de uma vez, Gaara aparece defendendo o Uchiha com um escudo de areia. Eu acho que ia dar um empate aqui. Eu acho que o Raikage ia perder a perna e poderia até morrer de hemorragia. E o Sasuke, nossa, o Sasuke ia quebrar inteirinho aqui, mano. Inteirinho. Ou se ele não fosse... Talvez o Susanoo defendesse parcialmente e ele podia ficar à beira da morte, tá? Mas, ia acabar com o Sasuke aí. Que cenas lindas do Raikage. Não, maravilhoso. O Raikage macetando o Sasuke é fenomenal. O samurai do País do Fogo tomando uma Amaterasu no peito. O Amaterasu é tão bucha nessa época. Tipo assim, ele foi tão nerfado na obra que não queima nem armadura isso aí, não. E Sasuke. Depois disso, Sasuke vai atrás do Danzo na sala onde estava acontecendo a reunião. Mas o Danzo acaba escapando após a confusão que foi criada. Sasuke é encurralado pela Mizukage, para o desespero de ciúme da Karin. E quando os dois ficam mano a mano no corredor, Sasuke já está enfraquecido pelos efeitos colaterais de usar muitas vezes o Susanoo. Mei usa sua Kekkei Genkai e começa a derreter o Susanoo com a sua névoa ácida. E ela foi para matar mesmo aqui. E no momento em que a névoa começou a atingir o corpo do Sasuke diretamente, o Jutsu do Zetsu entrou em ação, roubando o chakra da Mei e restaurando o do Sasuke. Com isso, ele conseguiu refazer o Susanoo e fugir dela, só que sem tempo para Foi nessa época aí, foi nesse painel aí que eu percebi que o... Calma aí. Foi nesse painel aí anterior da mãozona do Sasuke que eu percebi que o Susanoo dele tem 6 dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A partir daí, sempre tem 6 dedos. Eu nunca tinha pensado nisso. Talvez por causa que o Mangekyo também tem 6 pontas, né? Não sei se tem uma correlação. Ô analista, qual é o seu personagem favorito? De Naruto? De Naruto é o Obito. Fácil. Só que sem tempo pra respirar, já aparece o Tsuchikage. E sem muita conversa, ele já usa um dos jutsus mais roubados que existem no universo de Naruto, o estilo poeira de membramento do mundo primitivo. E eu sei, galera, que muitas vezes, por mais complicada que seja a situação, a gente espera que o personagem se salve de alguma forma, ou que o anime só finja que ele tenha morrido. Mas eu tenho que confessar que aqui eu não tive essa sensação. Eu realmente achei que o Sasuke tinha virado camiseta de saudade. Mas então apareceu o melhor Uchiha e... Nem faz muito sentido como que o Sasuke foi salvo pelo Obito aí, tá? Não faz muito sentido. Salvou ele. Calma. E por falar nisso, comenta aqui embaixo se vocês estão a fim de um vídeo sobre os jutsus mais roubados de Naruto. Voltando. E como se 3 mortes no dia já não bastasse, Sasuke foi lutar de novo. E dessa vez ele não apanhou, ele bateu. E conseguiu vencer com autoridade. Só que na hora de finalizar... Aquela coisa. Com ajuda, com bastante ajuda. Apesar, Danzo usa um jutsu suicida que ia levar o Sasuke junto. Se não fosse pelo melhor Uchiha ter avisado, Sasuke provavelmente seria pego. Não falei que ele ia bater o recorde de antes? 4 mortes no mesmo dia. Nem precisa ir tão longe. Nem precisa, só com o Koto ele já teria perdido. Só pensar se o Obito não tivesse ali, ele já teria perdido. Se o Obito não tivesse ali sentado assim, ó, o Sasuke teria perdido, porque o Koto voltou e ele falou, eu posso usar o Koto no Sasuke, mas aí vai ser 2v1 contra um Madara, saca? A gente não ganha. O ideal é eu guardar o Koto pro Madara, aproveitar que o Sasuke tá machucado, e aí depois eu controlo o Madara e a gente usa pra ganhar do Sasuke, que vai ser fichinha. Pronto. Era isso que era o plano dele, só que, cara, ou ele podia usar também como outro Izanagi. Acabou que ele não conseguiu fazer nenhum dos dois. Só pelo Obito estar sentado ali observando, a luta já mudou completamente. A própria presença do Obito naquela luta muda tudo. Muda tudo. Porque a estratégia que o Danzo usou foi baseado no Madara lá observando tudo. E o Madara ia interferir se precisasse. Ele já deu ali a entender com o Kamui que teve um momento ali que o Danzo ia cortar a cabeça do Sasuke. Quando ele estava travado pela maldição. O Kamui começa a se ativar. Ele fala, putz, fudeu, vou ter que ir lá. E o Obito ia conseguir. Com o tempo de reação dele que ele mostrou ali salvando o Obito
Monoki. Aqui, ó. Nessa hora aqui. Pelo demonstrado por ele aqui, cara, já ele salvaria também. Então, nem precisa ir tão longe não, falar se ele não tivesse avisado, o Sasuke teria ido de saudade. Não, muito antes disso já teria ido já. Muito antes. Vocês ficam zoando que a Tenten ia selar o Madara, mas e o Sasuke, hein? Se lembra quando o Hashirama disse ao Sasuke que ia dar um jutsu a ele, pra ele conseguir restringir o Madara? Acontece que a gente nunca viu esse jutsu. Assim que o Sasuke chegou pra tentar... Então, existem controvérsias. A controvérsia é... tudo indica que essa tradução de jutsu, na real, ela é equivocada. Ao que tudo indica, o Hashirama passou pra ele o chakra dele. E por isso, por ele ser uma ressurreição de Indra, o Sasuke conseguiu ressuscitar com o Rinnegan. Então, essa cena aqui falando, vou te passar meu jutsu, pode ser um erro de tradução, pode ser um jutsu mesmo, ou seja, ele tem algum jutsu do Hashirama, o que implica que ele tem o chakra do Hashirama. Então, this is a jutsu that will react to the chakra and bind him. De qualquer forma, ele passou isso aqui não com o intuito de passar algum jutsu poderoso pro Sasuke, coisa do tipo, mas sim passar algum chakra dele pro Sasuke. E através desse chakra ele despertou o Rinnegan. Então, existem controvérsias. Madara, acontece que a gente nunca viu esse jutsu. Assim que o Sasuke chegou pra tentar surpreender o Madara usou o limbo para pará-lo no ar e deixar o Sasuke sem reação. Particularmente eu não sei porque o Sasuke não tentou se defender com o Susanoo aqui, mas o fato é que o Madara espetou ele igual churrasquinho bem no meio do peito. Depois ainda lançou mais um discurso de vilão brabão e deixou o Sasuke lá agonizando pra morrer. E ele foi salvo da forma mais inesperada possível, com o Kabuto fazendo alguma coisa parecida com o que o Jugo fez antes. Aqui, ó. É isso mesmo. Com o meu jutsu medicinal e Much Tinkered Hashirama Cells, células de Hashirama, então ele já está injetando ainda mais células de Hashirama no Sasuke. Mas com a sugestão de alguns, eu consegui fazer ele parar de morrer. Então, tipo assim, eu consegui impedir a morte do Sasuke. O que aparentemente tem a ver não apenas com o fato do dano crítico, mas também da célula de Hashirama, presença do Hagoromo e tudo mais. Só que de uma forma 10 vezes mais estranha. E um pouquinho antes dessa humilhação. Então, tem tanto teorias envolvendo o chakra de Hashirama que ele injeta no Sasuke, quanto também o jutsu que o próprio Hashirama passou pra ele. E um pouquinho antes dessa humilhação que ele passou na mão do Madara, ele e Naruto voltaram a formar um time e estavam enfrentando o Jubito, que ainda estava sem controle sobre seus poderes e seu corpo. Minato também nessa hora estava tentando ajudar. A hora que pega ali os dois pela cabeça, cara, pra mim é vapo. Também não dá, não. Só que ainda assim, o Jubito era demais pra eles. E em apenas um único movimento, a velocidade dele surpreendeu Naruto. Engraçado pra caraca, né? Essa cena aqui, ó, vem logo antes dessa aqui, ó. Quem vai ganhar do passado sou eu. E aí ele mete uma fala like a boss aí, se achando pica, e aí cai nisso aqui, cara. Eu adoro ver o Sasuke ferrar, porque é tipo, como é bom ver um ego desse bucha sendo amassado, cara. Nossa. A velocidade dele surpreendeu Naruto e Sasuke e os dois ficaram completamente indefesos. E quando Obito ia aplicar um Fatality e explodir o coco dos dois, igual que ele tinha feito com o Hiruzen alguns momentos antes, Minato e Naruto pensaram rápido, conectaram o chakra dos três e Minato consegue salvar a ambos com o Nossa, isso aqui é muito forçado. O Obito tinha que ter matado os dois aqui, tá? Raishin. Essa aqui foi muito, mas muito perto. O caixão já tinha sido até encomendado. Mas podem ver que nessa aqui, não foi só o Sasuke que quase morreu. O Naruto também é de base. E se vocês quiserem um vídeo com as vezes que o Naruto quase foi de F, já deixa também aqui nos comentários. Maneiro, e também, pô. se lembrar de outras do Sasuke, comenta aqui. Se você assistiu até aqui, eu espero que tenha gostado. Então queria te pedir o seu like e a sua inscrição. Tome. Não, maneiro, pô. Legal. Vídeo legal do Time vs 7. Maneiro, cara. Divertido aí o canal, parabéns. Depois eu deixo um comentário aí se eu lembrar. Agora eu tenho que correr pra faculdade que eu já tô atrasado.